Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão sobre lei de Hess, que diz assim: a lei de Hess, elaborada pelo químico suíço German Heinrich Hess em 1840, afirma em terminologia moderna que a variação de entalpia, aquele famoso ΔH, né, para quem está muito perdido, a gente está em termoquímica, de uma reação química depende apenas dos reagentes de partir dos produtos finais e não, cuida com esse não, depende do número de etapas ou intermediários necessários para a conversão dos primeiros nos últimos, quer dizer, dos reagentes nos produtos. A respeito da lei de Hess, considere as seguintes afirmações. E aí começa com a afirmação 1. O metabolismo de um mol de glicose no organismo formando gás carbônico e água, e a combustão de um mol de glicose no calorímetro libera a mesma quantidade de calor, a mesma quantidade de energia. Bom, gente, essa é a lei de Hess, né? A gente pode reescrever a lei de Hess como a variação de entalpia para qualquer processo depende somente da natureza dos reagentes e produtos e independe do número de etapas do processo, a maneira como é realizado. Então a gente pode inclusive fazer um esqueminha, o tio desenha aqui para vocês, tá? Então imagine que a gente tem aqui uma substância A virando uma substância B. Se essa substância A passar por C, que vai ser um processo, digamos, indireto e depois virar B, ou for direto de A para B, o ΔH tem que ser o mesmo. Então a transformação direta ou indireta, ela pode acontecer, porém a energia envolvida precisa ser a mesma, beleza? Porque a energia envolvida no processo independe se vai ser direto ou indireto. Por isso que obrigatoriamente eu posso dizer que o ΔH1 é o mesmo que o ΔH2 somado com o ΔH3. Então, por isso, tranquilamente pode fazer essa soma. ΔH1 é igual a ΔH2 mais ΔH3. Então, vamos tentar desenhar aqui para você entender esse processo está acontecendo, né? O metabolismo de um mol de glicose. Repare que a quantidade é a mesma, né? Então, se tiver um mol de glicose, para quem está muito perdido, a gente pode desenhar a glicose aqui, que é C6H12O6, e formando gás carbônico e água. Então, quando a gente fizer a combustão aqui, né? Dando gás carbônico e água, né? Claro que vai dar 6 aqui, né? Gás carbônico também vai dar 6 moléculas aqui de água para fechar bem certinho, né? Você tem que colocar aqui 6 oxigênios, né? Então, repara que se esse processo ocorrer no teu organismo, ele não é direto, ele vai passar pelo C, por exemplo, tá? Ele pode formar, por exemplo, duas moléculas de ácido lático. Eu estou dizendo uma etapa aqui que pode ocorrer a fermentação lática, né, por exemplo. Então, se a glicose virar duas moléculas de ácido lático e depois virar 6 moléculas de CO2 e água, né, no teu organismo, ou se for a combustão de um mol de glicose, né, no calorímetro, que vai ser esse processo direto, vai liberar a mesma quantidade de calor? Sim, porque não importa se ela for no teu organismo em quantas etapas quiser, ou se for direto, né? A lei de Hess diz que a entalpia independe do número de etapas e vai ser o mesmo, então por isso que sim, dá para dizer que é a mesma quantidade de calor envolvida. Bom, vamos para a afirmação 2 agora, né? Se uma reação de isomerização, o conteúdo de entalpia do produto for inferior ao do reagente, ó, vamos fazer o seguinte, eu acho que independe qual é a reação, tá? Se for isomerização, se for combustão, se for a reação que tu quiser. E a gente montar um gráfico aqui, né? Esse H é de entalpia, né? Que é a parte principal aqui da termoquímica, né? Esse R é de Carlos Rossoni, beleza? Tô brincando em caminho da reação. E significa tempo, quer dizer o quê? Que a nossa reação, ela sempre aqui no tempo começa pelo reagente e termina pelo produto. Então, eu vou escrever aqui o produto, né? Tá dizendo que a entalpia, a energia do produto é inferior. Então, eu vou fazer aqui embaixo ao do reagente. Então, o do reagente é superior. A reação será isotérmica? Sim, porque se eu tiver reagente virando produto, né? Eu acho que tu consegue ver que está sendo liberada essa energia aqui, né? Tanto que exatamente a diferença entre eles aqui é o que a gente chama de ΔH.
Então, verdade é essa, né? Correta. E a afirmação 3, há sempre a mesma variação de entalpia para uma dada reação de combustão de carboneto, que é só carbono e hidrogênio, né? Não importando se a água formada for líquida ou gasosa. Olha só, tem alguns fatores que eles podem mudar a quantidade de energia liberada absorvida. Um deles é a quantidade. Então, se eu tiver 1 mol, analisando para 1 mol, beleza, a energia é a mesma. E o outro fator é o estado físico, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, os fatores entre os que influenciam, né, o ΔH, o estado físico do reagente do produto são os principais, né? Então, eu vou escrever aqui de novo meu reagente, só que agora meu produto, tenta imaginar que ele é no estado gasoso. E caso você não saiba, né, o estado gasoso ele tem mais energia que o estado líquido, considerando a mesma substância, por exemplo, água, né? Água gasosa, água líquida. Se eu tivesse água sólida, né, ela teria um patamar menor de energia ainda, porque a água sólida teria menos energia que a água líquida. Agora vamos fazer o seguinte, né? Se eu tiver o reagente virando, por exemplo, produto água gasosa, ele vai liberar uma certa quantidade de energia. Então, eu vou liberar essa quantidade de energia aqui. Agora, se ele estiver virando água líquida, ele vai liberar mais energia. Então, eu não posso dizer que essa energia vai ser a mesma. Se ele estivesse liberando água sólida, ele liberaria muito mais energia. Então, essa afirmação 3 diz que sempre, né, a variação de entropia de uma reação de combustão vai ser a mesma? Não, não é a mesma, porque se formar água líquida, né, vai liberar mais energia do que se estiver formando água gasosa. Então, essa 3 está errada e nossa resposta é 1 e 2. E eu vou te fazer um convite especial aqui, né? Letra C de Campeche, para você ver aqui na descrição do vídeo os links para o canal no Telegram, os links, cara, para comprar o Studbook Química na URGS. Tem vários links para as minhas redes sociais, então vai lá, tenta falar comigo, pede a questão que você quer que eu resolva. E as da URGS, cara, com os poucos vai sendo liberado aí no canal. E se tu quiser por provas, por matéria, com videoaulas, tudo certinho para tu gabaritar a prova, tem os links aqui do Studbook também já liberados para vocês. Bom, eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. E eu vou deixar aqui também um vídeo especial para vocês, tá? Que se tu souber 5 matérias, 5 conteúdos de química, você consegue fazer metade da prova da URGS, cara, e isso acho que nunca vai mudar. Então, bons estudos aí, forte abraço, tchau!